Então, vamos conversar, né? Sobre mulher, Eu quero ok? perguntar para Ótimo. Gabriela. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu tenho uma curiosidade. Eu vi você enquanto mulher. Eu vi no seu Facebook há um tempo atrás, você estava em uma cidade, Curitiba, né? Isso, Curitiba. E tinha assim água, uma água jorrando e você sinalizando. Foi na Gávea? Isso, sim, lá no Jardim Então, Botânico. você estava mostrando, eu fiquei assim, nossa, uma mulher forte, né? Uma mulher empoderada, que ela não aceita as coisas, ela se impõe, ela se posiciona. E eu fiquei curiosa, o que que aconteceu nessa situação? É, verdade. E como começou isso em mim, né? Teve um determinado momento da minha vida, no passado, em que eu era casada e sofri algumas violências nesse processo, nesse casamento. E isso se dava por eu não ter nenhum tipo de informação e nem contato com o mundo artístico, né? De nenhuma forma, de nenhuma hipótese. E também eu sofri algumas violências e eu ficava pensando que eu não denunciava. Eu não denunciava, não tinha, porque eu era surda. Né? E minha família também me capturava de tal forma que eu não conseguia denunciar. E eu me sentia presa nesse universo, né? E com o passar do tempo, isso me causou bastante angústia, e que eu fui percebendo que em diversos espaços, diversas mulheres também sofriam experiências similares às minhas, violências similares às minhas, né? Muito parecidas. E isso se dava ao longo do tempo, isso me causava uma angústia. E em São Paulo, eu fui somente para observar os slams de lá, e o Edinho, muita influência do Edinho, né? E da Nayara e de outros artistas também me incentivaram. Nossa, você é capaz, vá, participa, faça os slams. E eu fiquei pensando um pouco confusa, porque eu sou sozinha aqui em Curitiba. Eu não tinha contato com o meio artístico. Então, eu pensei, nossa, eu acho que dá para começar, porque eu tinha contato com os meus amigos. E eu pensei, nossa, por que não ter contato e seguir um pouco os meus amigos intérpretes, né? Porque é um meio muito pequeno aqui em Curitiba. E eu tive esse insight de conversar junto com os meus amigos homens intérpretes, né? Eu até convidei, isso me trouxe um receio, porque o campo, como era um campo de feminismo, de mulheres, acabavam não aceitando, porque eu queria muito que uma mulher pudesse ser a minha voz, ser a minha enunciação. E eu não conseguia encontrar essa mulher. E eu só encontrava homem. Eu não encontrava um intérprete, uma intérprete mulher, né? E isso me causou uma ansiedade, uma angústia, até que eu pensei, nossa, é melhor ter um apoio desse rapaz intérprete para as poesias. Tá bom, aceitei, convidei e a gente começou a trocar, começou a pensar. Esse rapaz, esse intérprete aceitou, até que eu me coloquei nesse momento de fazer junto, e ele fazendo a minha voz. E aconteceu que dentro do Islã, no momento do Islã, num Islã sobre feminismo, né? Isso foi interessante, falando sobre a Marielle, sobre as violências que a Marielle também viveu, e eu estava lá no Islã falando, né? E eu não esperava em momento nenhum. E eu estava lá sinalizando, falando da minha poesia, e até que eu falei sobre isso, né? Falando sobre esses temas, sobre os temas do Islã. E eu não sabia muito bem como me comportar, o que fazer, e eu não esperava. E até que teve um momento de poesia, um momento que a gente foi criando estratégias, né? E até que um determinado momento eu falei, nossa, vamos lá. Porque eu preciso ter esses movimentos de fazer em língua de sinais, de me colocar e o intérprete está junto comigo, fazendo a minha voz. O intérprete homem também estava meio ansioso, tanto quanto eu, porque estávamos num lugar para falar sobre. Tinham muitas pessoas e eu ia falar sobre violência, sobre o abuso que eu tinha sofrido e eu queria causar, afetar as pessoas sobre isso. Mas, ok, aceitamos. É, não tinha temas específicos nesse slam, só precisávamos falar sobre mulheres feministas. E eu pensei, como eu vou falar? Vou falar sobre mim mesma. Vou narrar a si mesmo, a mim mesma, porque eu não tinha acessibilidade, eu não tive intérprete. Como isso se deu a partir da minha construção, eu vou narrar isso de forma poética. Eu vou trazer as minhas questões que estão aqui, que se passaram pela minha subjetividade, e vou enunciar isso, vou narrar isso.
Isso foi de forma muito natural e o intérprete conseguiu me acompanhar de forma tranquilamente. Mas teve um problema. As pessoas que estavam ali, os ouvintes, ficaram furiosas porque elas falaram: Nossa, é um homem Na intérprete, verdade, melhor que uma isso não mulher. pode, né? E elas reclamaram, trouxeram várias reclamações. E Ui, eu caramba! ouvi e fiquei pensando: Nossa, é Mas a verdade. Aí eu até luta que eu é expliquei feminina, nós temos do que que procurar. acontecia para aquelas pessoas, né? Porque as ouvintes, as mulheres ouvintes, não sabiam que se dava. Eu também expliquei aonde estão as mulheres Como intérpretes em Santa isso? Catarina. A maioria estão no meio evangélico. Então Isso é elas não geral, aceitariam é estar verdade. aqui. E aqui as pessoas não sabem língua de sinais. Então, como seria? Seria uma barreira para que eu pudesse estar aqui. Por isso que eu convidei o intérprete homem. E ele aceitou, porque ele já participa desse meio, no meio do Islã, ele aceitou estar aqui comigo para que eu pudesse participar. Isso foi um choque para quem estava ali me ouvindo, me vendo, porque eu coloquei sobre isso. E isso era importante, porque as pessoas já, ele já tinham produzido, o intérprete já tinha produzido artigo, já escrevia sobre a área, mas eu fiquei pensando, aqui em Santa Catarina Mas não tem, tinha mas nenhuma tem, intérprete tem mulher que sim, aceitasse. tem sim. Pouquíssimas, pouquíssimas, mas é uma questão muito da religião também, muitas envolvidas com a religião cristã. Então elas não aceitaram. Nossa, não, Islã é de macumba. Islã é de macumba, eu não quero, não vou, não vou. Eu sou crente, eu sou católica, e isso é uma barreira para mim, né? Porque eu sou aqui. E lá em São Paulo é bem mais Tá avançado, é certa. ótimo. A influência do Islã é forte, tem uma presença maior dos intérpretes lá. E eu acabei trazendo isso para aqui para Santa Catarina, porque é um espaço de artes e eu precisava ter vários, não é somente um intérprete, né? Precisava ter uma equipe de intérprete, vários Agora tem, intérpretes, né? agora tem. Agora nós temos mulheres Agora sim intérpretes. tem uma Graças a maior Deus, que influência, bom. de uma maior quantidade de intérpretes, né, no Islã. Agora, no teatro, sim, tem mais presença feminina. Agora, no Islã, pouquíssimas mulheres islâmicas que estão ali. E isso é uma barreira que me afeta e que me angustia também, de certa forma, porque eu quero falar sobre essa questão da violência na sociedade, no Islã. E eu quero que as pessoas se sintam afetadas, mas a partir da minha perspectiva enquanto mulher surda na sociedade. Eu quero poder me colocar sobre isso, sobre a forma que isso se dá. E a maioria das pessoas no Islã são ouvintes. E a maioria das pessoas que se disponibilizam a estar comigo são homens. Então, como se dá isso, né? Na hora que eu não puder falar, ter um homem que possa fazer minha voz, como isso pode se dar, né? Eita, Antes, e a caramba! questão da interpretação, não é no momento. Tá ali junto comigo, tá sinalizando, eu vou sinalizando na minha velocidade, e o intérprete consegue acompanhar para causar um choque, afetar as pessoas, né? Não é pensar que o intérprete que está falando, né? É pensar que estamos falando juntos. O intérprete vai fazendo a adaptação que é necessária, vai fazendo as expressões vocais teatrais na hora, e isso é Entendo. bastante interessante, porque tem o campo artístico é essa amálgama, né? Então a gente precisa sempre Como? pensar, E porque na hora da disputa tem aquela questão é corporal, o tem a questão principal esse vocal, profissionalismo. e na hora da batalha é bem Eu quero falar. interessante, porque isso faz parte também na hora da tradução e da interpretação. O intérprete está junto, não é uma disputa do intérprete e minha como mulher ali falando o Islã. Não, são as duas pessoas presentes Eita, praticamente no mesmo corpo, né? São precisa as estar duas, ali os entre dois os dois, corpos mediando falando, ali, articulando entre os as duas dois tendo um situações. equilíbrio vocal, porque são duas pessoas, porque até mesmo porque isso é uma experiência que a gente vai construindo, porque é uma experiência que ainda está bem pequena, bem curta no campo artístico, né? E nós vamos colhendo essas informações de outros estados e vamos compondo as experiências aqui de Santa Catarina. E isso é muito importante para mim, porque eu vou me alimentando das outras experiências de outros estados, vou colhendo, vou pegando outras referências, como a Catarine, outras referências, outras mulheres que já estão produzindo há bastante tempo e vou trazendo isso para compor esse cenário com intérpretes diferentes também, né? São intérpretes diferentes,
são intérpretes que estão para me apoiar, são intérpretes que têm fluência nesse meio, tanto na língua de sinais como fluência no conhecimento no meio artístico. Isso é importante, porque precisamos falar sobre isso, porque é uma interpretação diferente nesse campo artístico. E eu preciso estar ali, preciso ter alguém que esteja junto comigo nesse processo de equilíbrio. Não é eu fazendo num tempo, o intérprete Mas fazendo no outro. sororidade Somos é algo entre todos nós mulheres. juntos, né? Essa pessoa que você falou é mulher? É uma mulher. E ela tá nesse campo. E ela é intensa. Ela é uma mulher intensa, porque nós duas juntas se sentimos seguras. Não é que uma se sinta insegura e outra segura. As duas são seguras, porque ela também participa no meio artístico, né? Então isso é importante. Não pode, aqui em Santa Catarina, isso tem crescido. Não pode, se a gente não desenvolver, acaba que isso pode se perder. Né? Por isso é que a gente acaba entrando em contato com outros estados e permanecendo, mantendo o nosso lugar de fala, para que isso possa se desenvolver em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E é importante no Rio Grande do Norte, em diversos lugares que antes não tinha, que agora tem, entende? Por isso é que eu agradeço esse Entendi. espaço. Uau! Parabéns. Meus parabéns! Meus parabéns! Eu tenho uma pergunta, uma colocação a fazer, é algo importante, prioritariamente para a área da arte da mulher surda. Não estamos falando mais sobre interpretações e tudo mais. Estamos falando sobre vivência, sobre experiências da mulher surda nesse momento atual. Você acha que elas conseguem emplacar, evoluir? Como que você acha que é essa questão entre homens e mulheres na área artística? Isso te incomoda? Você acredita que conseguem evoluir Eu simultaneamente? gostaria de Uma falar, né? pergunta. Porque Importante isso. durante muitos anos, eu frequentei a igreja por um bom tempo. E eu tive um momento que eu tive a minha escolha por outro caminho, que eu fui fazendo as minhas descobertas da minha vida, eu encontrei a minha liberdade. Eu casei muito jovem, né? Mas a sorte, né, é que o meu marido ele sempre me estimulou, ele nunca me proibiu de nada. E depois, né, eu entrei no curso de poesia, né, com uma surda, a professora Fernanda Fernanda? Araújo, na Ah, sim, UFSC, Fernanda. Fernanda. Lá de Santa Catarina, Santa né? Da Catarina. e ela UFSC. Isso, ofereceu um poeta, curso professora. sobre poesia. Eu entrei nesse curso e aí eu comecei a absorver tudo isso. Mas na verdade, antes, em Santa Catarina, né, no festival Sim, o festival de de folclore. folclore, Sim, festival de folclore, isso, sim. anual, né, no ano de 2014, Acontece lá em isso. Florianópolis, né? Ah, em Eu Florianópolis, participei. isso, Foi em lá em Florianópolis no ano de Florianópolis. 2014. Eu entrei, eu participei, né, foi um final de semana, sábado e domingo, e tinha com relação a piadas, contação de história, teatro, poesia, né? E eu fiquei absorvendo, admirando aquilo tudo, né? E aí eu comecei que tinha oficinas, né? Tinham oficinas e tinha um professor, né? Tinha a professora Fernanda e eram apenas 2 dias. E eu achei aquilo ali muito legal. E ela falou: quem é que quer participar? Quem é que quer vir à frente? Eu aceitei e eu fui, né? Assim, ainda nada perfeito com os meus defeitos, mas eu fui indo. E aí, em 2017, né, eu participei de um curso, realmente, né? Um curso de 9 meses de poesia. E aí eu fui aprendendo muito mais. E depois teve o slam, né, em São Paulo, no Sesc. Isso, depois teve o slam. E aí foi diferente, foi diferente. No curso eu aprendi diferente, mas o slam tem esse impacto, São essa força diferentes. na nossa São vida. conceitos Tem um diferentes. fator histórico muito grande, nossa, e aí abriu os São meus olhos, a diferentes. minha São mente conceitos abriu para o diferentes. mundo. Poema tem a Né? O sua curso foi variância, mas suave, o slam slam é não. outra O slam coisa. foi Isso não poderoso. é slam, E aí eu fui aprendendo né? São sobre o conceitos slam, diferentes. né? Eu fui aprendendo sobre isso, né? E aí me influenciou muito o impacto na minha subjetividade, né? Na minha cabeça. Por quê? Com relação à religião, eu precisei separar a religião,
por diversos fatores, né? Foi um problema para mim que eu precisei no momento, eu precisei lidando com isso, né? Era o meu momento, porque eu tinha essa influência da religião Normal, é a ruim, vida. eu julgava muito, eu fazia juízos de valor, né? E aí eu É a precisei arte. separar É isso. a E aí eu arte. percebi que vocês, mulheres, nossa, me ajudaram muito. Porque eu A vi, evolução, né, um né, do tempo atrás no seu pensamento. canal do YouTube, eu pesquisei, recolhi informações e eu não conhecia você, né, Catarine? E aí tem a Amanda também, né? Uma ouvinte, esse aqui é o Sim, sinal dela, que eu Amanda. vi que ela Esse é o colocou, sinal. abriu a boca Amanda, ela é assim, ouvinte. tinha assim, eu falei, eu Ela fiquei fez minha admirada, voz. nossa, quanta força, quanta expressão maravilhosa, muito diferente, né? Você mulher, surda, nossa, perfeita, né? Você realmente se expressou, você mostrou quem você foi livre, você foi se abrindo. Nossa, eu fiquei com vontade Verdade. assim, eu falei, nossa, sem regras. Eu sou livre, para que regras? Sim, a arte Né? E nos aí foi o expande. seu momento, né? E Isso aí é o meu bem momento foi importante. aos poucos, eu fui me direcionando e para o seu momento de Sim, você vai liberdade, né? evoluindo, Aquele evoluindo. momento Essa assim, liberdade, né? simples Essa já abertura de era. mente. Parabéns. Eu tô toda arrepiada. Na verdade, eu vou falar a verdade, né? A minha história, como que eu comecei a mudar um pouco a minha forma de pensar e tudo mais, eu cresci, né, no ramo artístico, dançando e tudo mais, comecei através da dança, mas eu não tinha ainda compreendido essa minha identidade surda. Eu tinha muita influência do mundo ouvinte, enfim, eu era inserida, né, naquele meio, mas eu não tinha medo, eu não tinha receios de ser surda ou ouvinte ou isso ou aquilo. Quando eu conheci o Islã, tudo Vencer mudou. igual. Mudou porque a galera foi falando sobre mim, né, entre homens e mulheres. Eu parecia que eu estava ainda confusa da minha identidade surda e tudo mais. E a sorte foi a minha salvação, foi a Amanda. E ela foi direta comigo. Eu falei: olha só, você tem direitos, você tem desejos, Eu você sou tem apaixonada pela voz. Amanda. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Te E eu falei: ajudou, pois é. cara, sorte que eu tenho a Amanda, né? É uma alma muito. Enfim, e aí a gente lutou e tudo mais. Eu lembro que, claro, foi complicado, a sociedade brasileira e tudo mais, com relação a mulheres, a relação também de ser bilíngue, mas foi um esforço. O Islã é feito por uma maioria ouvinte, né? Então a voz e tal, que aquilo sobressai, tem poucos surdos. Então eu comecei a ter medo. Antes eu não tinha medo, mas aí isso começou a se transformar em um medo. Porque aquilo foi ficando pesado, né? A forma, o que que eu vou sinalizar? Entendi. Aquilo eu tenho que ter muito cuidado com a minha postura, né? Não é assim, pá, e pronto, né? Claro que tem um link da arte, mas eu sou formada em engenharia, não tem nada a ver com a minha área. E o campo que eu sou formado também é feito majoritariamente por um público masculino. E eu era a única Eita, surda e mulher. Todo mundo era homem. Então, assim, na área, quando se manda oprimia, embora né? alguém de uma fábrica e tudo mais, sempre quem é mandado embora é a mulher. Por que para mandar a primeira mulher, surda, engenheira? Como assim? Eu não entendia, sabe? E aí eu fiquei com aquilo em mim, triste, é claro, mas eu não desisti. Então eu perseverei, fiquei como uma rocha. E eu perguntava sempre o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? E eu entrei no Islã, né, e tudo mais. No começo, assistindo, na verdade, enfim, o pessoal falando, né, sobre a questão da violência, a Isso questão de mesmo. como as pessoas tinham um preconceito comigo, enfim, por eu ser mulher e surda. Mas eu não sentia isso, eu não entendia isso. E eu comecei a entender o meu valor como surda. Não sou igual a todo mundo. Não é comum. Não vamos também normalizar isso. Não. Eu tenho que apresentar isso. Eu tenho que entender, bater de frente, sabe? Também não precisa também ser tanto na raça, assim, tanto na grosseria. E aí eu fui começando a entender. A comunidade É surda isso não tinha esse mesmo. movimento dentro do grupo de mulheres. E eu fiquei admirada com isso, sabe? Eu comecei a conversar com a Amanda. Falei, olha, a gente tem que movimentar, a gente tem que começar a criar isso.
Poemas. Sim, poemas é ótimo. E aí eu comecei a trabalhar com isso na área do poema, na área do slam. E aquilo foi, gente, um boom. As pessoas ficavam admiradas. E todo mundo Foi a tentava sua entender. Não, mas voz? ela não Você tem voz. Ué, mas gritou? peraí, ela é surda e tá com voz e tudo mais. Eu Sua? falava, sim, Eu não vi. sim, Você gritou. Que sim. E eu legal! gritava, sabe? Muito E porque isso bom, dava um muito choque bom. nas pessoas. Pensava que era só Libras e tudo mais. Eu ficava com muita raiva, sabe? Quando isso acontecia. Então eu aproveitava, assim. Gritou! Aproveitava que eu estava ali, e aí eu gritava, sabe? A gente brincava um com o outro, zoava um ao outro, mas dá sim, dá pra zoar sempre. O ouvinte pode, sabe? Como que é isso? Então eu comecei a agitar, É isso, comecei a é um fazer tudo isso, problema. a movimentar a questão do medo também, né? Os homens surdos também, eles têm toda uma questão. Então, como assim? Você é homem, você também pode, você é surdo, vamos. E aí sempre achavam, né, essa questão Parece do que homem se você, enquanto expor no ramo mulher, você artístico e tudo estimula mais. outras mulheres. Então, E o eles homem sempre vê, os ficam um homens pouco veem, ali por né? trás, Como se Parece fosse assim que eles querem uma. não Como se querem se silenciar, fosse para você expor né? realmente Fica ficar no quieta, quieta, ramo fica ficar na quieta. sua. artístico, né? Então, é exatamente isso. Eles querem ficar quietos, não querem se expor, não querem ser protagonistas. Então, eu conversava e sempre falavam não, não e tudo mais. E eu comecei a falar, não, vamos movimentar isso daí, vamos, porque vocês têm que acordar, vocês têm que sim entender. Faz parte de vocês. Se movimentem. Não falando da Quando a gente se violência em si, apresenta, mas tem dando essa um exemplo, ruptura vocês mesmo, tem têm que essa quebra. escancarar, sim. Chega de deixar isso guardado, sabe? Chega de ficar isso entre linhas. Então, por exemplo, a questão do intérprete, né? Que a Negabi falou e tudo mais. Então, como assim, sabe? Deixar essas coisas acontecer? Eu compreendo, claro, tiro o chapéu para a questão da mulher, mas e por fora, né? E por trás de tudo isso? Já aconteceu comigo, já aconteceu, enfim, com você. Problema, A sim, questão sim. masculina E e o feminina problema são tem essas um porquê por influências, né, trás de de tudo isso, né? anos, essas influências da igreja, que vão Sim, reverberar sim, na eu comunidade entendo. surda, que Sim, vão você tá certo, eu reverberar não tô nessas falando isso, isso intérpretes, né? já Quando a gente aconteceu vai fazer esse antes. pedido de Mas interpretar. a questão Peraí, que nós estamos falando peraí, agora depois. é a questão do aumento do número de intérpretes mulheres. Esse quadro vem mudando, né? Então eu já noto isso. Eu noto que a área Vão artística auxiliar nesse contribuiu muito processo, né? para isso, porque a arte ela expande a nossa mente, não só de surdos, ouvintes também. Antes, eu também senti essa questão mais retraída. A Amanda, né, ela mudou um pouco isso em mim, essa influência que eu tive, essa Sim, troca com ela, isso fez com que isso quebrasse aos poucos, né? A questão da sociedade, de implicar com que a mulher tenha essa questão da influência influência tradicional, né? dessa Uma influência educação tradicional. tradicional. Então, tudo isso, a questão do patriarcado também, a questão. São olhares que a gente tem que mudar. Tem que mudar essa crença, né? Principalmente a questão surda também. Eu sei, né, que isso demora, não é uma coisa normal, prática, rápida. Isso demanda de um tempo, são processos. Então, sorte que eu aprendi. Eu sofri na engenharia, eu sofri no Islã. Então, agora o surdo também precisa se movimentar, precisa aceitar isso, precisa entender essa empatia. Mas continuam essas disputas, né? Essa questão, a falta de respeito da valorização da mulher, né? De estar ali naquele local. Entendi. Precisa tirar o chapéu também para os homens que encaram, que têm coragem para isso. São poucos os homens. Poucos, são Pouquíssimos. 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 Então, assim, eu entendo também os pontos Nossa, místicos, sabe? A gente tem que linkar essas lutas. Porque o surdo é a minoria, para que esse é ambiente verdade. receba mais. Essa questão dessas lutas, né, dessas disputas, existem diferentes áreas artísticas, não são todas iguais. Existem movimentos, movimentos de poema, movimentos de dança, outras áreas que dá para você explorar e dá para você desenvolver. Dá para você botar mais Legal, surdos nessas legal. áreas. Criar A fazer área esse universo artística, artístico a junto, sororidade, fazer tudo artes isso. juntos, né? Fazer igual a Globo. A Globo, né, apresenta, tem alguns momentos, algumas programações que a Globo é,
apresentar artes e tem pessoas juntas, tem cinema, tem várias atividades também que são pessoas juntas se apresentando, tanto mulheres quanto homens. E é um movimento junto, né? Não tem essa questão Sim, da porque o homem disputa, ele desse recebe orgulho, essas né? São informações. pessoas ali produzindo arte juntas, né? Agora, se tem esse orgulho, se tem esse ego, não produz arte, produz Não, isso não opressões é e verdade. vai É reproduzir essas regra. opressões que já permanecem faz tempo, porque os ouvintes, eles já se colocam, né? E às vezes os surdos, tanto na escola, quando vão vivenciar a oralização, que não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso às questões do mundo, né? Tem essas influências dos ouvintes, como eles vão conseguir se colocar, se expressar, né? Teve determinado momento que os surdos não tiveram informações. Agora, nesse momento, o que se passa? Que tanto a Catarine é uma pessoa que se coloca, tem a Priscila, é uma mulher surda que se coloca também nos espaços. E você está de pé de igualdade com outras pessoas, né? E tem muitos surdos ainda que se colocam no espaço de estar ainda sem voz, e não podemos viver isso. Essas opressões no meio artístico. Precisamos nos aproveitar essa oportunidade de disseminar o nosso conhecimento, né? De falar sobre os nossos conhecimentos no espaço artístico. E você é uma influência, Catarina. Você vivenciou influência de outras mulheres e hoje você é uma influenciadora de outras mulheres, né? De outras mulheres conseguirem se colocar nesse meio, né? De colocar as emoções de forma visual. Você é uma artista. Eu ainda estou começando, né? Eu esqueci como se fala o nome dela, como soletra o nome dela certinho, mas também somos mulheres artistas que vivenciamos as experiências de mulheres que nos antecederam, né? Que sofreram opressões no meio artístico. E hoje nós estamos aqui para nos colocarmos, para falar, para enunciar, como mulheres PCDs na arte. E isso é importante. Diversas mulheres que elas também possam se Estimulando, né? colocar, possam narrar a Estimulando. si mesma a Precisa partir da sua estimular. Eu história. percebo que, através do conhecimento, existe pouco conhecimento na área artística. A falta de estímulo, né? Não é uma questão, uma luta equal. Isso Então, quando a gente mesmo. fala, por exemplo, o Dia, né? professor de letras Pedagogia, aham. livres, É esses não tem complementos, né? dentro a Sim, entendo. disciplina artística. Falando também sobre a temática feminina, as lutas Ih, minha sociais. internet caiu. Tem Eu problema, caí. não tem Ficou problema. normal pra Te vocês? amamos da mesma Estranho. forma. Não, Fica aí. Ainda agora bem você que voltou, você tudo bem. voltou. Isso é normal Tudo bem, acontecer. tudo bem. Então, eu estava aqui falando sobre a questão da comunidade surda, a falta do conhecimento, da luta, a falta de conhecimento sobre a questão do empoderamento, aprofundar-se na questão dos estudos artísticos. Então, esses períodos históricos da luta artística, a maioria é feita por mulher e a galera não Questão do conhece. ego. Então, O a ego luta leva feminina, também ao enfim, racismo, às entre homens e mulheres, opressões mas também. na área dos poemas, na área artística, isso é preso. Sério? É sério. Tem muito tempo ou foi Aqui em São agora? Paulo. Não, não, não. Não, Ah, no período da sim. ditadura. No período da ditadura. Então, tem um local aqui em São Paulo, não sei se Conheço. vocês conhecem, é um museu aqui em São Paulo. E aí lá você tem todos os nomes, você pode ver. Tem poetisas, É tem verdade. cantores. Mas assim, por que isso tá Por trás, preso? Por que né? isso É ficou uma ideologia preso? ali por trás. Então, É. assim, a questão do preconceito, a questão, claro, né, a gente fala hoje Bolsonaro, enfim, é nosso presidente, tal, 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 mas é uma forma comparativa também. Olha, Então é você proibido. lembra Antes que era eu fiz tudo uma isso proibido. poesia política? Importante Nossa, usar eu Horrível, a recebi arte para palavras falar horrível. muito sobre política. pesadas. Isso é Horrível, Então, mas você quase importante. morri. percebeu? Nossa, eu fiquei É assim. Falei igual. assim, gente, não dá. É Fiquei com igual a olhos questão ouvinte. abertos. É igual. Proibido. É censurado. Então, agora Um nós pouco tem estamos com voltado, essa Mas sim, tem proibição. agora voltado. ainda Mas, Essa continua. discriminação, mas a Continua nesse gente essa momento sabe, tem proibição. voltado, sim. a gente sabe que não é bem assim. A questão dessa luta feminina. Então, tudo isso que está por dentro, né?
das questões tradicionais familiares, da política. Eles querem continuar nos É massacrando, isso, querem é continuar isso. nos miscigenando. Então, assim, a questão das O fábricas, que a é espaços isso questão da aqui? luta, a empresariais É questão também. de empresa, toda a é o sinal de evolução, empresa. né? A questão de toda a evolução. Então, assim, tudo isso é sempre mandando nos corpos femininos. Eu fui mandada embora da área da engenharia. Então, assim, eu fiquei extremamente surpresa com tudo isso. Eu sei que eu sou surda e tudo mais, mas eu não aceito isso. Porque tem a minha questão de ser mulher. A valorização também. Eu fui a única mulher formada na área da engenharia. Então, quando a gente fala, né, da área tecnológica, isso Entendo. também, os números também diminuem. Então, eu já, na área da advocacia, né, eu acredito que isso também é igual. Na área Empatia, do né? Se direito, isso colocou no também é lugar. igual, sabe? A questão íntima da mulher, a questão da empatia, a questão de entender, né, trocar com elas sobre os seus direitos, sobre as suas escolhas. Então, esses movimentos em Conseguiu? massa, tudo isso tem que ser aprovado. E eu acredito, sabe? Eu acredito que isso é possível. Não é uma coisa da minha cabeça. Eu pergunto. E aí, o que você acha? É justo eu ter sido mandada embora? Não, não é justo, ela me respondeu. Só que eu não entendia nada. E aí eu respondi, fiz todas as provas, né, e tudo mais, passei por todo o processo. Mas enfim, eu processei. Então, o rapaz Parabéns. entendeu e foi aprovado esse meu pedido. Então, Começo, né? depois que tudo Entendi. isso aconteceu na engenharia, aconteceu no Islã, Parabéns. acontece. Acontece em vários locais, são movimentos, eu chamo a mulherada para poder lutar comigo. Então, eu quero que todos os surdos resistam. Então, os movimentos eles têm que acontecer. Eu sei que a gente tem que bater de frente, não é questão só de respeito, a gente tem que quebrar tudo isso. Não é quebrar o outro, mas sim é entender, porque as mulheres não têm conhecimento. Então, tudo isso faz com que a gente não resista e a gente tem que resistir. Então, precisa ter Entendi. muito cuidado. A questão do respeito, a questão da empatia, ok? A questão, tudo isso alivia, mas Isso, isso. é pouco disseminado. As pessoas continuam me agredindo com palavras, as pessoas continuam e não adianta, sabe? Acontece com mulheres ouvintes, acontece com mulheres surdas. As mulheres ouvintes perguntam: e aí? Isso acontece com vocês também? A falta de respeito? Não. Não é porque eu sou surda, isso ou aquilo. A Amanda, né, que convivia comigo, não é uma questão só de referência. Então, assim, é a questão de ser mulher. Difícil, Então, assim, a parabéns. gente Você se precisa estar movimentando posicionou. isso sempre. Vai, Gabriela. Queria fazer uma pergunta para vocês duas, né? Que são mulheres, tanto a Cristiane quanto para a Catarine. E para a gente fazer uma troca mesmo, nós três acabamos trocando. É sobre esse momento que estamos vivendo agora, de 2021, e a produção artística, né? Juntamente nesse processo de pandemia causada pelo Covid. Como estão se dando essas possibilidades também, que acaba linkando a arte com a política, né? Esses embates entre a direita e a esquerda, como se dá essa arte produzida tanto pela direita quanto pelos partidos de esquerda. Eu tenho ficado pensando, né, como produzir arte no meio dessas questões, nesses turbilhões. Eu sou, minha mãe também, né, juntamente com meu pai, com a minha avó, eu fico olhando essas pessoas, porque são pessoas que trabalham algumas questões artísticas também, né? Que usam também a piada e outros mecanismos para pensar sobre esse momento, né? Porque antes também não usavam também a piada para falar sobre o momento político e até mesmo para falar contra esse momento de ditadura. Utilizavam-se isso no passado, utilizavam o humor para poder falar sobre essas questões, né? Mas só que nesse momento, como a gente tem usado a arte para pensar sobre isso, né? Como usar a arte como um momento de pensar sobre, porque no passado, quando essas pessoas, esses artistas se colocavam, alguns eram presos
porque usavam a arte, né, às vezes para falar sobre isso, né, de uma forma mais animada, e porque as pessoas não aceitavam, esses artistas não aceitavam a realidade da forma que era, né? E eu ficava olhando sobre isso, meu avô também falando sobre isso, e aconteceu que eu fiquei pensando sobre isso. E as pessoas acabavam não falando sobre isso, né? E até eu fiquei pensando meu avô acabou falecendo, sumiu, Nossa, e eu fiquei pensando quem foi que matou o meu avô também, né? Porque como é que foi o pai dele? Como foi esses processos? Como se deu, né? Como se deu essas pessoas negras também que vieram da África? Como se deu essa memória, essa cultura, essa história, essa influência, né? Como se deu isso, como se deu, fiquei pensando, né? Porque era uma coisa que eu gostaria de contar também, de repassar. E todas essas memórias que perpassam o meu corpo, que atravessam o meu corpo, e quando eu narro, é uma forma de transformar. Espera só um minutinho, só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Calma, só um pouquinho, ela já tá vindo. todo Espera só um dia, pouquinho, só um mãe, né? minutinho. Me atrapalhou um pouquinho, mas enfim, continuando a história. E e isso ao longo do tempo, eu comecei a pensar sobre. E nesse atual governo bolsonarista, é um momento que nós artistas estamos sofrendo censuras, né? E eu fico pensando como funcionam a arte em diversos espaços, né? Nesse momento de direita, a direita praticamente não tem produzido Mas muita não é arte, arte, não, hein? não. Eu É a vejo em outros pessoa. espaços, né, Catarine? Em outros espaços. E eu tenho percebido isso, é uma percepção muito minha, muito particular, né? Porque eu produzo, eu sou a favor do fora Bolsonaro. E eu fico pensando como se dá esse partido de direita produzindo arte, né? E a direita tem algumas questões, né? Tem algumas questões nesse partido de direita e tem algumas influências, né, nesse partido, que não são influências artísticas, não são influências artísticas, são influências políticas somente, né? Não tem influência do teatro, não tem algumas influências de pauta. E então a sociedade acaba não percebendo isso, que o teatro também é um espaço de É, ela posicionamento foi fazendo a sua político, atuação, né? né? Foi Igual a atuando. Catarina, a Cristiane, que utilizam-se a poesia, da poesia, para fazer suas apresentações, suas mobilizações, sua luta, suas pautas, e as pessoas acabam olhando e costurando, compondo junto, né? E eu fico olhando o outro Igual partido, a gente até né? hoje. Olhando, nossa, que coitado, como que se dá isso? E a gente acaba utilizando o teatro para tocar e para afetar. Já o outro partido acaba não utilizando do mesmo mecanismo, né? Eles utilizam de questões ideológicas, políticas, para poder perpetuar os seus pensamentos, as suas filosofias. Já a gente da arte, né? A gente utiliza o nosso corpo surdo para se anunciar. E os ouvintes também têm se colocado também, né? E tem colocado essa urgência da gente se colocar, da gente falar sobre política, utilizar o teatro, utilizar a arte, utilizar as mídias, né? Colocar o que é fake news. E a gente precisa se colocar mesmo, utilizar a arte mesmo nesse momento pandêmico, para trazer influência, para trazer as questões. E até mesmo para a gente não aplaudir outras questões, porque o que o presidente Bolsonaro quer é nos oprimir, é que a gente somente vote nele e a arte saia desse movimento de fazer pensar, de dar a ver processos, né, processos humanos. E é isso que nós queremos, liberdade de existir. É isso que nós queremos utilizar a arte para existir. Por isso que nós precisamos valorizar, utilizar essa influência da arte para construir conhecimento e difundir esse conhecimento para todas as pessoas, colocar o intérprete também nesse campo de troca, de diálogo. E nós precisamos isso, nos colocar, falar, porque nós estamos em 2021, né? E ainda precisamos de mais mulheres, como Cristiane, como Catarine, mais mulheres para continuar esse caminho, insistindo nesse caminho da arte, da poesia,
E é isso, vocês, meninas, vocês são o futuro, vocês são o nosso futuro. Isso, parabéns. Você falou, né, sobre a pandemia. Eu percebo que nesse momento, né, na pandemia não tinha nada, né? Aí teve o slam, tiveram os cursos, as poesias, as mulheres estavam invisíveis, né? Só trabalhando, pegando trem, pegando metrô, cozinhando, né? Estavam invisíveis. A partir da pandemia, parece, né, que teve um lado positivo também, que abriu, né, os nossos olhos. Nós passamos a fazer lives, né, utilizar o Zoom. Então, assim, foi um empoderamento também, foi um despertamento, um convite, venham participar, venham se expressar, né? E aí foi um incentivo que está sendo aos poucos, está sendo esse caminho, né? Que as pessoas estão se expressando, né? Estão vendo essa questão também da política, dessa movimentação toda, mas é uma luta, a luta continua. Nós precisamos nos posicionar enquanto mulher, né? Por exemplo, eu preciso mostrar, né? Porque às vezes nós ficamos tristes, né? E aí a poesia, ela é assim uma força pra gente, né? Às vezes a gente recebe palavras muito pesadas, palavras ruins, e eu preciso pensar que eu posso, né? Não pode me puxar para baixo, muito, porque muitas estão depressivas, pedem ajuda aos amigos. Isso eu não sabia, é muito peso, né? Parece que a gente vai assim, né? Parece que a gente vai morrendo. E aí a gente precisa, né? E aí precisa perder esse medo. Através da poesia, a gente perde esse medo. Olá, meu nome é Rebeca. Esse é meu sinal. Agora, por conta da pandemia do coronavírus, muitas coisas modificaram no nosso cotidiano e também no meio acadêmico. Agora, nós, pesquisadores das áreas das ciências humanas e sociais, precisamos adaptar nossas pesquisas. Atualmente, não temos como ir a campo para fazer a pesquisa, fazer as observações, né, nossas investigações. Isso não é possível no momento. Nesse momento, nós precisamos fazer então uma adaptação como? Através da pesquisa na internet, de forma remota. Esse filme que vocês assistiram é uma tentativa de conseguir adaptar o filme etnográfico tradicional para uma modalidade de videoconferência. Espero ter conseguido mostrar para vocês que é possível continuarmos nas nossas pesquisas, né, nesse esforço conjunto contínuo. Vi também outras pesquisas que fizeram outras adaptações usando as redes sociais e também o Google. Esse momento é um momento que adaptações se fazem necessárias. Muito obrigada. Esse filme foi produzido na disciplina de Antropologia Visual do Programa de Pós-Graduação em Antropologia PPGA UFBA. Também é um produto de dois grupos de pesquisa vinculados ao CNPq. O primeiro é o grupo Encruzilhada de Saberes, Cultura, Corpo e Ambiente, da UFBA. E o segundo é Territórios em Disputa, Descolonização e Emancipação de Surdos, do INES. Também tivemos o apoio da Rede Surdos,
Rede Latino-Americana de Surdos. Muito obrigada a todos.